Olá, um excelente dia. Hoje eu quero deixar esse convite para você assistir comigo essa live. Acompanha ela aí até o final. Tem muita coisa interessante sobre a Lei 14.020, que foi publicada no último dia 6 de julho agora de 2020, e ela trata sobre as questões de redução e suspensão do contrato de trabalho e da jornada. Espero que você aproveite. Se você tiver alguma dúvida, conte comigo e deixa a sua dúvida aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um abraço aí, uma boa semana. Oh, agora foi. Agora sim, Ju. Agora sim, não sei que estava dando problema lá. Ah, tá legal. Agora vou chamar o pessoal aqui e aí a gente já vai entrando. Perfeito. Probleminha técnicos de iniciante. Vamos lá, Ju? Então, eu estava falando com o pessoal lá que a gente vai trazer essa abordagem aí sobre a Lei 14.020. É uma lei que é a conversão da medida provisória 936. Muitas empresas já aplicaram, né, a medida de suspensão ou redução da jornada, mas a medida provisória, a lei, na verdade, foi muito além da medida provisória. Então, aí eu te pedi, você gentilmente aí atendeu o convite para ir falar um pouco, explicar para a gente, informar as empresas aí sobre quais as empresas que podem realizar esse tipo de acordo, quais os empregados que estão abordados aí nessa lei agora já, não na medida provisória mais, e aí tudo que eles vão poder executar, quais as restrições, estabilidades, e aí eu deixo a palavra para você, que é especialista no tema. Obrigada, doutor. Obrigada por ter me convidado, tá? Espero conseguir sanar um pouquinho das dúvidas. Vamos começar. Todas as empresas que não sejam públicas, tá? Que é misturada com a União, elas podem participar. Microempresa, pequena empresa, grande empresa. Qual vai ser a diferença? Aquela empresa que no ano calendário anterior faturou mais de 4.800.000, ela vai ter que auxiliar o custeio. Agora, tirando isso, todas as empresas vão poder participar. Sobre essa questão do custeio, na hora que a gente entrar no ponto específico de cada matéria, a gente aborda um pouquinho melhor. Já em relação aos funcionários, a MP já tinha previsto algumas regras e quando foi transformada em lei, ela trouxe um pouquinho mais específico. Os funcionários públicos, cargos de gestão, comissionado, não importa, eles não são aderidos a essa MP, tá? Você pode suspender o contrato deles? Pode, mas eles não vão receber, desde que, no caso, ele tenha um emprego público e privado junto, tá? Entendi. Qual que é o lance? Se ele for exclusivamente público, não pode entrar. Se ele tiver um emprego privado e um emprego público, ele vai poder participar. Exemplo muito que dá é o pessoal que é professor, porque os professores normalmente têm um emprego público e um emprego privado. Então, eu posso suspender ele do emprego privado, mas ele não vai receber o auxílio do governo. Se for exclusivamente público, não pode. Tenho um funcionário com 2 empregos, trabalha comigo de manhã e à noite ele tem um outro emprego. Vou poder suspender? Vou. Desde que os 2 empregos sejam privados, ele vai receber ainda do governo proporcionalmente aos 2. Entendi. Explica pra gente aí essa questão do proporcionalmente aos 2. Aí o percentual entra naquela regra da lei, mas como você diz aí, proporcionalmente aos 2, explica melhor, só para eu entender. A proporção vai ser rateada entre os 2 empregos ou cada um vai receber o teto? É bom saber para a pessoa não achar que está com direito maior. Vai ser rateado, tá? E se a empresa não faturou mais de 4.800.000, isso tudo é custeado pelo governo, tá? Então, assim, a empresa em si, ela tem a obrigação, doutor, de informar. Então, eu fiz o acordo, tá, coletivo ou individual, eu tenho 10 dias para poder informar. Então, assim, se o emprego for rateado ou não, eu vou informar e o próprio governo vai fazer esse cálculo, porque lá ele tem esse cadastro, né, ele vai trocar as informações que o funcionário está registrado em 2 tipos de emprego. Ah, tá. Eu vou até aproveitar... Sobre esse prazo de comunicação... Pode falar. Pode falar, doutor, desculpa. Não, eu queria acabar fazendo um merchandising. Então, eu tenho um vídeo no canal do YouTube que fala essa questão da informação. Aí você ia falar do prazo, é muito importante o pessoal saber. Se você tiver alguma dúvida de como informar, depois eu vou pegar essa live aqui
doutora vai gravar, a gente vai compartilhar com vocês. Eu deixo o link lá para caso o passo a passo para o micro e pequeno empresário, se ele mesmo quiser fazer as comunicações, eu tenho um vídeo sobre isso lá. Mas você ia dizer do prazo, pode falar. Isso, ainda mais porque quando transformou a MP em lei, ela já previu punição para a empresa que não informar no prazo. Então, assim, eu tenho 10 dias do acordo feito para poder informar o Ministério do Emprego. Se eu não informar nesse prazo, eu vou ter que pagar, eu, empresa, esse benefício daquele mês que eu informei erroneamente. Que ele não recebeu pelo governo, né? Exatamente. Se a culpa, for da empresa de não ter informado dentro do prazo. Eu sei que tem muito problema de informação do trabalhador, por isso que alguns acabaram não recebendo antes. Uhum. Então, é importantíssimo ter os dados atualizados no sistema do governo. Ah, ótimo. Tá ótimo. Então, vamos entrar então para as medidas que são as que mais comentadas, que é a questão de poder suspender ou realizar a redução da jornada de trabalho ali. Queria que você explicasse isso para todo mundo, para que as pessoas possam entender essas medidas e a forma que aplicar alguma restrição aí, se pudesse explicar para a gente, vai ser excelente. Vamos lá, vamos começar então pela redução do contrato de trabalho, tá? Eu vou reduzir o período de trabalho do trabalhador e, inclusive, eu vou reduzir o salário. É proporcional. É proibido você reduzir, fazer o salário do trabalhador e fazer ele trabalhar a carga horária maior. A lei prevê... É uma multa, né? Tem multa, e ainda vai ter que devolver o dinheiro para o governo que pegou pelo benefício, tem um monte de consequências, então isso é muito sério. Se a fiscalização pegar trabalhando, aí ele entra em toda essa penalidade aí que a lei está estabelecendo, né? Exatamente. E aí a gente tem reduções, a própria legislação, ela já previu 3 possibilidades, tá? Que seria a redução de 25%, a redução de 50% e a de 70%. Eu sou obrigada a colocar o trabalhador trabalhando todos os dias, vamos pôr, reduzir por 70%. Eu tenho que fazer ele trabalhar 2 horinhas por dia? Não, você pode fazer uma escala. Isso até sai um pouco mais em benefício para a empresa, porque toda vez que o trabalhador vai trabalhar, ele tem o vale transporte. Então, se acabar fazendo uma escala de trabalho, você consegue até enxugar um pouco mais a tua folha de ponto, a tua folha de pagamento. Isso é uma excelente saída, né, para a empresa que está convivendo aí com restrições do município e do estado. Abre uma semana, abre alguns dias, limite de horário, é uma questão empresarial estratégica a ser analisada também, né? E a própria lei, ela previu que eu posso agora fazer suspensão de um determinado grupo de trabalhadores, de outros, então eu posso ter um próprio trabalhador que trabalha igualzinho o outro, na mesma função, na mesma atividade, e suspender, e reduzir de um e não reduzir do outro. Entendi. Justamente para poder ficar viável essa situação. Uhum. Tá? A suspensão, a redução, na verdade, da jornada, eu posso ser feito com contrato de trabalho individual, se for até 25%. Se eu for fazer com a redução de valores mais altos, tá? Eu posso fazer essa redução ainda? Posso. Só que se eu faturei mais de 4 milhões e 800, eu só posso fazer isso com aqueles que ganham até 2.000, deixa eu até ver, porque R$2.090. Esses valores eu acabei não me adaptando. Os valores sempre vale a pena confirmar na hora de realizar o ato, né? Não adianta querer saber de cabeça, tem que formar na hora lá direitinho, fazer as contas. Mas então, vamos lá, só voltando um pontinho na questão da suspensão e da redução. Eu falei só da redução ainda, suspensão nem... Então, continua aí, então, vamos acompanhando aí, pode falar. A redução eu posso fazer até 90 dias, a lei me permite. Tá? Na própria lei falou que vai poder vir pelo Poder Executivo, quer dizer, o Bolsonaro, ele pode vir, por meio de decreto, aumentar esse prazo. Mas como não saiu esse decreto ainda, eu posso utilizá-la por 90 dias, não mais. Já a redução, a suspensão do contrato de trabalho, significa que meu trabalhador não vai trabalhar. E quem vai custear isso seria o governo através do bem. A não ser que eu seja uma empresa que receba mais de R$4 milhões e 800 por ano, que aí eu tenho que custear 30% do valor do salário e não do benefício do bem, só que esse pagamento será de forma indenizatória. Então, não vai incidir os outros impostos, isso aqui. Posso fazer
metade de funcionário com suspensão, metade com redução. Não precisa ser todo mundo. Só que aí, a suspensão, eu tenho um prazo de 60 dias. Tá? Uma dúvida que muita gente até já passou para mim eu posso ainda reduzir ou suspender o contrato de trabalho? Se você não tiver... Né? Exatamente. Empresas que já realizaram essas medidas. Eu suspendi o contrato por 30 dias só. Eu ainda posso suspender esse contrato por mais 30, que o meu limite é 60. E eu ainda posso reduzir por mais 30, porque no limite total de 90. Se eu já usei todos os benefícios com limite de 90 dias, eu vou precisar esperar o decreto. Ah, tá. Esse é um ponto importante. Só recapitulando aqui, e é até legal a gente dar alguns exemplos, porque às vezes a gente pode estar falando também para empresários que não estão aí tão ligados na contabilidade. Microempresa é até 360 mil de faturamento. Isso não é meia, microempresário. O que a doutora Juliana está sempre pontuando de 4 milhões e 800 é as pessoas que estão ainda na faixa do Simples, que elas têm uma renda de 360 mil até 4 milhões e 800, que elas são empresas de pequeno porte. Então fica mais fácil para você talvez olhar aí o seu cartão de CNPJ e já identificar qual é a faixa da sua empresa. A gente está falando assim, empresas que têm algumas características maiores, né? São as empresas que já estão atuando fora da área do Simples, 4 milhões e 800 por ano. Então, elas teriam uma regulamentação mais específica. Outro ponto, doutora Juliana, só para a gente confirmar também, bem didático aqui. Nesse caso aí, a gente está falando, a MP936, que já teve aplicações e que está agora sendo regulamentada pela Lei 14.020. Se a pessoa, então, realizou no começo lá da pandemia, em maio, quando essa MP saiu, a suspensão do contrato de trabalho durante 90 dias e já realizou uma redução durante 30 dias, ela já alcançou os 90 e para ela reimplementar uma medida dessa, ela tem que esperar um novo decreto do presidente da República. Seria isso? Tá para sair esse novo decreto, mas já faz uns 5 dias já que era para ter sido já assinado, até agora não saiu. Então, assim, a gente está realmente no limbo. Tem muita gente que deu férias antes dos funcionários, então ainda está com a validade dessa MP. E tudo que foi acordado lá atrás está valendo, tá, doutor? Porque, assim, como a lei veio com algumas modificações, né, o que foi assinado lá está valendo. Então, assim, vale muito a pena o empresário verificar o que ele fez já. Porque muitos de cara, eles suspenderam. Só que era 60 dias. Aí ele pode usar esses outros 30 para fazer redução, se ainda tiver, mesmo sem o decreto. Porque isso ainda dá. Lógico. Entendi. E aí, assim, um período além dos 90 dias, é aí que vai ter que ser analisado se vai sair esse decreto. E aí esse decreto complementaria a lei e aí poderia ser aplicado. Exatamente. Passou uma pergunta ali, se a Eireli também poderia. Pode. A questão aqui que a lei estabeleceu, a doutora vai confirmar para a gente, mas é a questão de faturamento, né? O tipo social não seria determinante aí para isso. O detalhe que eu falei ali era só para você identificar mais fácil a sua faixa de faturamento. Mas a Eireli também, empresa individual de responsabilidade limitada, ela se enquadrando num faturamento de até 4 milhões e 800, ela pode aplicar a lei dentro daquelas diretrizes ou aplicar a lei fora das diretrizes dos 4 milhões e 800. Perfeito, doutor. Pode continuar aí que o pessoal parece que está todo mundo entendendo bastante. Então, vamos lá. A redução e a suspensão veio como uma forma de garantia de emprego. Tá? Então, junto com a redução e a suspensão, você vai ter uma estabilidade para esses funcionários. Tá? Então, ele tem período de estabilidade no período que ele está reduzido ou suspenso. Então, quer dizer, reduzir a jornada de trabalho durante 90 dias. Aquele período, ele tem estabilidade. E você usa um espelho desse período, quer dizer, ele vai ter mais 90 dias de estabilidade. E a mesma coisa para a redução. Entendi. Então, o período que você implementou a medida na sua empresa, ele vai ser o mesmo período que a pessoa teria aí de estabilidade no emprego.
Exatamente. É uma estabilidade que eles falam que é provisória. Então, assim, até compensa todos os empresários analisar qual que é a saúde financeira da empresa, que se for utilizar desse benefício, tem que lembrar que vai ser continuado depois desse funcionário lá. Então, vale a pena a empresa tentar fazer o jogo de quem que vai ser suspenso, quem que vai ter reduzido. E nesse momento que a gente está sem o decreto e já exaurindo os prazos de 90 dias, algumas hipóteses daria para utilizar como saída, que seria a concessão de férias, porque a gente tem uma outra MP, que ainda vai ser transformada em lei, onde prevê que eu posso conceder as férias dos trabalhadores nesse período. Então, assim, essa MP, se não me engano, era 927, né? Isso, ela está quase vencendo. Ela é anterior, mas ainda não foi votada. Não foi promulgada, que não foi transformada em lei, verdade. Não, tá perfeito. Aí, pessoal, a gente está na área mais empresarial, que já vem um pouco para o meu lado, para a empresa ter muito cuidado. Essa questão que a doutora Juliana pontuou, de fazer uma análise daquele colaborador, se for entrar nessa medida, ele tem que fazer parte do projeto da empresa para frente. Todo mundo aí está falando de novo normal, de se readaptar, de ver questões de como a empresa vai se portar nessa saída da crise. Já está na hora, assim, de voltar ao comércio. Aqui em Volta Redonda hoje o comércio voltou, tomara que fique aberto agora de vez. Mas, enfim, para a empresa aplicar essas medidas, né, doutora, naquele funcionário que realmente faça parte do futuro da empresa, para que não seja uma coisa que ele vai entrar e depois vai ficar estabilidade e não vai resolver. Aí vem uma pergunta que o meu cliente com certeza vai fazer. Apliquei a medida. Ele ficou lá com pouca estabilidade agora. Mas e se eu estou com algum problema, eu não consigo ficar com esse funcionário? Se eu não respeitar essa estabilidade depois, o que pode ser resolvido? Eu não vou poder mandar ele embora ou eu vou poder indenizar? Como é que vai ser isso? Pode, desde que você pague esse período de estabilidade, tá? Então, assim, a própria legislação, ela já veio com uma progressão. Se eu reduzir a jornada em 25%, a minha indenização vai ser menor. Se eu reduzir em 50%, a minha indenização vai ser maior. Se eu reduzir no limite, a minha indenização vai ser de 100%. Se eu suspendi o contrato, indenização de 100%. Aí até é bom que até o funcionário e a empresa ficar alerta. Se eu der os dois benefícios, porque eu posso ter reduzido de 25% e ter suspendido, né, dando os 90%. Então, você vai fazer a matemática desses períodos e vai ter que pagar essa indenização. Tá? Existe ainda uma briguinha, essa indenização é do período inteiro ou só do período que falta, mas isso ainda, a lei mesmo não foi clara sobre isso. Entendi. E lembrando, qualquer contrato que for fazer tem que ter por escrito. Só que este escrito, a legislação permitiu, no período da pandemia, ser por meio eletrônico. Então, assim, eu recomendo, pelo menos até mesmo uma garantia para o funcionário e para a empresa, faça o textinho bem claro, simples, mande para o funcionário, que seja pelo WhatsApp ou por e-mail, mas pegue um aceite dele sobre esse assunto. Olha, eu concordo, sou cliente, para que nenhuma das partes saiam em prejuízo. Nesse ponto, pessoal, vale lembrar lá do artigo 113 do Código Civil, que falou aí dessas questões de usos e costumes da realização de contratos. E é isso que a doutora Juliana está explicando aí. Eu estou trazendo só a base legal. O que é? Se você tem uma troca de WhatsApp, mas não é emoji, não é carinha, não, foi o que ela disse. Você fazer um texto, olha, estamos fazendo uma redução da jornada de trabalho durante tantos dias e assim, assado. Estamos fazendo, é lógico, a gente tem que falar que é muito bom e vai ser produtivo para você se você procurar um advogado para fazer um termo aditivo ao seu contrato de trabalho e vai solucionar essas dúvidas também. Não tendo isso, um e-mail, uma conversa de WhatsApp onde haja ali uma sequência lógica, né? Para não ser aquela conversa de WhatsApp. Começou uma proposta de redução ou de suspensão do contrato de trabalho, tem 4, 5 vídeos, 2 piadas, um emoji, e aí vem lá depois um sim. Tá? É uma sequência lógica para que você possa, então, usar lá o artigo 103 do Código Civil, dizendo, olha, são usos e costumes, a interpretação dos contratos durante a pandemia se permitiu interpretar um WhatsApp como contrato. Acho que essa dica é boa para a gente dar, né, doutora? Porque a empresa vai querer utilizar, ela vai falar assim, eu ouvi numa live que podia ser feito por WhatsApp, não é isso?
Tem que ter uma mínima formalidade e compreensão, né? E, inclusive, se saiu o decreto, não basta a empresa, saiu o decreto, vou continuar. Não, você vai ter que fazer uma prorrogação daquela suspensão ou daquela redução que você fez anteriormente. Sim. Tá? E assim, eu sei que a gente até falou bastante voltado para a empresa, mas tem uma parte também que até me assusta, eu vi alguns casos, empresas que suspenderam os contratos de trabalho e fizeram os funcionários trabalhar em casa, de home office. Não pode, é considerado fraude e a empresa vai ser condenada com multa e devolução. E na suspensão do contrato de trabalho, os benefícios, independente do faturamento da empresa, eles têm que ser mantidos. O que é isso? É a cesta básica mensal que a empresa paga, tá? Agora, aquelas outras que o Vale Transporte, não, está suspenso, não está trabalhando, não é um benefício que eu vou ter que continuar. Entendi. Ju, vamos só responder aqui, ó. A Bruna Siqueira fez uma pergunta aí. Ó. As emissões de férias nesse período de redução se orienta a pagar o valor integral? Aí eu acho que é um pouco da MP927, mas pode falar. A 927, ela te dá a possibilidade de você antecipar e efetuar o pagamento mais futuramente, tá? Você tem que analisar realmente o caixa para isso. Mas a 927 permitiu você deixar um terço para depois, fazer o parcelamento. E até tem que verificar o período total, porque como você pode escalonar as férias, ela não precisa ser dos 30 dias, aí você tem que ser analisada a proporcionalidade. É legal a gente pensar, pessoal, todas essas medidas elas foram feitas, a doutora Juliana já falou sobre isso aqui, elas foram feitas, inclusive essa Lei 14.020, o nome dela era Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Todas essas legislações, ela vem com um fundo de determinar a manutenção do emprego. Então, em algum momento dessa legislação, a gente estudando ela, vai ficar ali evidente que a ideia é manter o emprego, é manter a renda, é trazer o funcionário. Só para a Bruna entender, né? Essa MP 927, a pessoa poderia conceder, isso foi logo em abril que saiu, se não me engano. Então, assim, a pessoa poderia dar as férias, e aí tinha as lojas fechadas, restaurantes fechados, empresas fechadas, então a pessoa dava férias, pagava o valor da remuneração no 5º dia útil subsequente, quer dizer, seria uma manutenção do salário, e esse 1/3 de férias viria junto com o 13º. Foi uma possibilidade que veio. Aí você perguntou, se orienta a pagar o valor integral? Não, aí você aplicaria, de fato, né, MP 927 poderia fazer essa redução. Mas aí vamos lá, doutora. A gente conversou sobre estabilidade, dentro da estabilidade... A estabilidade tem uma novidade agora com a legislação. Na MP, só falava da estabilidade, isso englobaria todos os funcionários de forma restrita. Só que veio muita dúvida sobre qual funcionário gestante. Sim. Se eu vou sobrepor a estabilidade, ela vem depois. A legislação, tá, previu que a estabilidade da gestante, esses 90 dias, 30 dias, 60 dias, eu reduzi o contrato, suspendi o contrato, vai vir depois do término da estabilidade gestante. Quer dizer, retornou ao trabalho, depois daquela estabilidade que ela tem pela lei, aí que eu vou ter os 90 dias. Entendi. Então, ou ela teria... equivalente ao que eu concedi desse benefício. Então, ela teria um acréscimo do período de estabilidade. Ele não seria incluído, ela está com 90 dias, ela tem um período de estabilidade, então contaria o período de estabilidade de gestante, não vai se confundir, vai contar junto com o período de estabilidade da Lei 14.020. É isso. Exatamente. Tá? Agora, sobre os pagamentos, né? Qual é a situação que a empresa tem que efetuar o pagamento quando tiver suspensão ou a redução do contrato de trabalho, tá? Então, se eu for fazer a suspensão e eu ganho mais de 4.800.000, eu tenho que pagar 30%, né, de forma indenizatória, como uma complementação. Se agora também a própria lei veio falar sobre o aposentado, porque o aposentado, ele poderia suspender o contrato dele, mas ele não receberia pelo governo. Agora a lei fala que ele não vai receber pelo governo, mas a empresa, independente do faturamento, terá que pagar para ele. Aí vem duas regrinhas, que seria praticamente o valor que o governo iria reembolsar para ele, ao que teria que efetuar esse pagamento.
Ah, entendi. Tá? Mas aí tem um pulinho do gato. Eu já tinha suspendido o contrato desse trabalhador, mas só por 30 dias, quer dizer, eu ainda tenho mais 30, né? Eu posso fazer a prorrogação. Se essa prorrogação foi feita nesse decorrer, eu estou valendo pela MP que não tinha isso. Ah, entendi. Se isso, agora eu resolvi suspender o contrato desse aposentado, então não tinha feito nada antes, vai valer essa regra de agora. Ah, entendi. Então é uma questão ali temporal. Se quem já conseguiu aplicar a MP, vai aplicar ela, então, na totalidade ali que estava sendo disciplinado. Quem ainda não está vendo essa live agora, se interessou e vai aplicar as medidas de agora, ele vai aplicar, então, a regra da lei vigente. Da legislação. Ah, tá, excelente. Sempre é bom procurar um corpo jurídico, um advogado, justamente para poder ver as interpretações corretas, até mesmo para fazer os contratos, mandar da forma correta, né? Mas é só para a pessoa ficar um pouquinho mais em atenção disso, né? Porque a própria lei, essa lei, ela fala claramente em um dos últimos artigos, só, se eu não me engano, eu acho que é o artigo 24, ela já traz totalmente falando que quem fez na MP, valeu, não precisa ficar com medo. Ah, tá. Quem já estava utilizando a lei, então, conseguiu os benefícios, utilizou... Isso. Entendi. Porque uma das alterações daqui, eu vou passar rápido, porque eu acho que isso aí é um pouquinho mais complicado, se eu faço um acordo individual, que aí a gente até pode falar quem que pode fazer ou não daqui a pouco, e tem uma convenção coletiva, eu tenho que analisar qual que é melhor para o funcionário, para ver o que vai prevalecer. Um exemplo que eu dou, como essa legislação ela veio para manutenção do emprego, tem algumas convenções coletivas, né, nos sindicatos de campos, e aqui eu sei que alguns sindicatos fizeram, aonde eu só poderia fazer a suspensão mediante um pagamento, mas não previa estabilidade. Para um funcionário, a estabilidade é melhor. Então, eu posso aplicar o meu acordo individual, porque ele vai estar mais vantajoso. É isso aí. Ele garante mais benefícios, mais direitos, né, ao funcionário. Exatamente. Mas, assim, você ainda pode fazer acordos individuais? Pode, tá? Se eu quero reduzir 25%, posso fazer para todo mundo. Se eu quero reduzir ou suspender acima desse limite dos 25%, eu tenho que olhar o teto do salário do funcionário para poder fazer isso. E lembrando que, independente de qualquer coisa, que se eu fizer o acordo individual, eu tenho que comunicar ao sindicato. Mas o sindicato precisa me aprovar. Nesses casos que eu estou falando que é permitido fazer individual, ele não tem que te aprovar, ele tem que verificar, ele vai ser fiscalizador para ver se você não está fazendo alguma coisa muito fora, né? Vamos por assim, a gente tem farmácias e supermercados que desde o início da pandemia estão com muito mais faturamento do que os outros segmentos. Essa empresa suspender um contrato não tem muita lógica, não é um interessante. É diferente de uns bares, restaurantes, cabeleireiro, ou qualquer outro tipo de empresa que teve redução. Que de fato foram afetados, né? Exatamente. Então, você só vai mandar a comunicação. Mas o sindicato está fechado, a pandemia ele não está atendendo. Pega um e-mail, envia para ele com os termos que você fez e a lista dos seus funcionários. Se ele achar alguma coisa, ele vai entrar em contato. Se não achar, é isso que está valendo. Então, assim, é os mesmos 10 dias que você tem para informar ao Ministério do Emprego, são os mesmos 10 dias que você tem para informar o sindicato. É legal falar, doutora, é a questão do sindicato. O sindicato também tem um prazo para responder essa notificação, essa informação, na verdade, vamos ser bem claros. Informar o sindicato. Aí você vai falar assim, poxa, mas então o sindicato vai poder ficar lá quando eles voltarem daqui... No janeiro de 2021, ele vai dizer, não, esse acordo que você fez era válido ou inválido. Não é assim, né? A lei estabelece também prazo para o sindicato e se ele não se manifestar no prazo, aí eu queria que você dissesse para a gente esses detalhes, né? Qual o prazo do sindicato? Tudo a gente já está informando que é a questão mais do contrato individual, tá? Então, assim, o sindicato não respondeu para vocês, tá, deu como aceite, meio que quem cala consente. Porque a ideia, justamente ali, não é pedir, por favor, me autoriza, mas sim ele ter um órgão fiscalizador de condutas erradas. Isso aí. Então, assim, nesse ponto, pessoal, eu até queria acrescentar. Pode acontecer do sindicato não responder mesmo.
Isso não quer dizer que assim, ficou pendente. Não, quer dizer que, talvez até pelo volume de trabalho, ele viu que o seu acordo está condizente, ele simplesmente deixou o prazo dele passar. Se não me engano, o prazo, você me lembra, doutora Juliana, eu não estou no prazo do sindicato, se não me engano, são 10 dias também. Agora, eles tinham alterado, eu quero ver se a lei não veio, porque pela MP foram 10 dias. Aí MP eram 10 dias. Eu também não tenho. Mas, enfim, isso manteve os 10 dias, né? Manteve os 10 dias. Então, aí assim, fez a comunicação, mandou a comunicação. Se você quiser ter a prova de que a comunicação chegou, mande um telegrama para o sindicato, mande uma carta com a AR, ou mesmo um e-mail com aviso de recebimento. Você já tem como contar esse prazo de 10 dias. E aí você já sabe, meu acordo já foi, se ele não foi autorizado, se ele não foi recebido lá e sem objeção, ele já passou o prazo, foi acolhido tacitamente. Já, como a doutora bem colocou ali de forma bem clara, quem calou, o sindicato se calou, então tem o consentimento dele ali e vai ser usado, vai ser... Para os funcionários, que tem que ser feito pelo acordo coletivo, tá? Então, vamos lá, aquele teto de salários, tá? Para a empresa que ganha mais de 4.800.000 ou não, porque o teto só altera, ou para aquele super salário, precisa ser feito pelo acordo coletivo. Nesse vai ter que fazer insistência com os sindicatos, tá? Então, assim, uma recomendação, mande e-mail para o sindicato, para federações e confederações, e no corpo desse e-mail coloque um prazo para responder, sobre pena de ser ratificado aquilo. Que aí vai ter um pouquinho de confusão, mas eles estão até que aceitando. E sempre fique atento se o sindicato da categoria na tua comarca, na tua cidade, já não fez um acordo coletivo geral, tá, para período do Covid. Entendi. Então, aqui na minha cidade teve um sindicato que ele, facilitando a questão de quando houvesse demissão, ele liberou as empresas de pagamento do aviso prévio e parcelou a rescisão em 3 vezes sem a multa do 477, que é a multa de um salário. Então, vale a pena ficar sempre de olho nisso. Aqui eu também já vi, a gente até não está tão acostumado com isso, né? Eu já vi, de fato, reconhecendo a situação de pandemia, do estado de necessidade mesmo, alguns acordos de sindicato. Somente eu falando de novo para o empresário. O empresário sempre fala, não, o sindicato não está do lado, não está do lado. Eu vi aqui, eu vi um acordo de um sindicato aqui das empresas de transporte, que o acordo estava mais benéfico do que a lei, do que a MP na ocasião. Ele estava deixando algumas outras possibilidades ali de parcelamento, que aí seria mesmo só no acordo, não teria nenhuma outra previsão. Doutora, o que você pode mais informar aí a gente sobre essa questão da da lei já, né, 14.020? Olha, a lei, quando ela veio com uma possibilidade meio estranha, tá? Ela deixou também as pessoas que tinham demitido cancelar o aviso prévio no meio dele. Qual que foi a intenção? Eu sou uma empresa, tô desesperada, fiz uma demissão de um monte de funcionários, chegou essa lei agora, né, que ela acabou prorrogando e podendo aderi-la, né? E eu mudei de ideia, eu consigo manter esses funcionários nessa ordem. Então, ela veio a previsão justamente para eu poder cancelar esse aviso prévio sem problema, tá? Excelente. Outra coisa que teve bastante dúvida logo no início, eu estou desligando um funcionário e eu tenho um consignado pela empresa. Uhum. Tá? Agora, essa legislação veio prevendo como que vai funcionar a suspensão desse consignado, quem for demitido até o final do estado de calamidade. Até um adendo, vamos agora voltar. Estado de calamidade decretado pela lei, tá? É até dezembro. Então, assim, o decreto do Bolsonaro, ele pode vir aumentando os prazos para a suspensão até dezembro, ou até onde encerra esse estado de calamidade. Diz as fofocas que vai vir no máximo para mais 2 meses, mas a gente não sabe, né? Então, isso aí até reforça a importância dessa live. Te agradeço, aproveito já para agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, as pessoas que vão assistir depois, e assim, a disponibilidade de uma profissional como você para estar aqui esclarecendo essas dúvidas. Por quê? Eu agradeço. Porque está todo mundo correndo para se socorrer em alguma expectativa e principalmente legislações. Por exemplo, a regulamentação que veio da área de direito privado, ela vai até 30 de outubro. Então, assim, se a gente não tiver antenado
até quando a gente vai poder utilizar as medidas. Vai ter gente que vai dizer, vamos usar uma regra geral, porque eles estão falando que a pandemia, né, o estado lá de calamidade do decreto legislativo 6 seria de 20 de março até a data que houvesse a legislação. Cada legislação está vendo a necessidade do setor. Isso é muito importante. Às vezes passa batido, né, mas é muito importante a gente saber até onde a gente vai poder usar essas medidas. Sim. Perfeito. Eu que agradeço, eu agradeço mesmo o convite, agradeço todo mundo que está assistindo, tá? Espero que tenha sanado algumas dúvidas. Eu queria deixar, então, aberto aqui. Se a gente foi respondendo, né, algumas perguntas no curso aí da live, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí agora, a gente vai responder. Eu quero pedir para vocês, é a nossa primeira live, mas a gente trabalhou bastante para trazer as informações para você. Quero pedir para você tirar um print, né, da sua tela, né, está assistindo, tira um print, compartilha lá para que as pessoas possam aí entrar depois no nosso perfil e assistir a live com calma, tirando as dúvidas, né? Sim. E ainda tem bastante assunto para ser aprofundado, né? Hoje, realmente, passamos mais por cima para ter uma noção. E eu me disponho, tá? Assim que sair o decreto, se o doutor quiser novamente, a gente pode vir conversar, porque provavelmente o decreto vai vir regulamentando algumas outras coisas. Claro. Essa questão vai sair, né? O decreto vai permitir, então, que as pessoas possam utilizar, a quem já utilizou, continuar utilizando a lei. E eu acho que aí vai gerar muita dúvida também, que a gente vai poder responder aqui. Doutora, está aberto para você. Na verdade, eu que fiz o convite, acabei, por questão de tecnologia, ficando visitante, mas aí eu queria que você tivesse alguma coisa para acrescentar, o que você pudesse trazer aí para a gente finalizar. Eu agradeço, já agradeço e deixo a palavra com você. Só um itemzinho que eu esqueci de falar, porque eu tenho esperança ainda desse estado de Covid passe logo. Então, assim que acabar, toda empresa tem 2 dias para comunicar teu funcionário, volte com tudo, porque está tudo lindo, vão voltar a funcionar 100% para a gente recuperar tudo que passou. Excelente. É esse tipo de otimismo que a gente tem que ver. E, nossa, essa redução de prazo para 2 dias é mesmo uma válvula de otimismo, né? Para a gente, na hora de voltar, é só chamar que está todo mundo de volta. E lembre, para quem for voltar, inclusive agora que está abrindo, tem que tomar muito cuidado com os equipamentos de proteção, porque a gente não pode deixar tanto o funcionário exposto quanto os clientes, tá? Então, existe um protocolo, tá? Com portaria, tudo regulamentado para ser seguido. Ótimo. Excelente. Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrando a live aqui. Vou pedir para a doutora Juliana gravar, na hora de sair, deixar essa live gravada, para que a gente possa disponibilizar para todo mundo aí e essa informação chegar para mais pessoas. Gente, muito obrigado aí, um bom dia para todo mundo. Muito obrigada, gente, muito obrigada pelo convite e agradeço quem assistiu e quem vai assistir também, tá bom? Um abraço. Tchau.